Muito bom dia a todos. Né? Tem pouca gente, né? Só 5 de vocês, mas eu acredito que vai ser muito produtiva a nossa aula de hoje. Né? Muito bom dia, Fabiano, Jacira, Gleiciene, Juliana e Ruth, né? Que são os alunos que estão por aí por agora. Né? E aí, assim, agora a gente tem que tocar nossa aula aqui, justamente para que a gente não perca tempo, já que é 1 horinha só. Só que hoje, gente, vocês são acostumados comigo, dando aula de processo civil, de direito civil, de outras matérias normalmente vinculadas ao direito processual civil e ao direito civil. Hoje a gente vai ter uma aula de um conteúdo diferente, que é a matéria de ética profissional. Né? Eu também dou aula de ética há bastante tempo e eu me dispus, conversando com a coordenação, a tratar desse assunto nas lives com vocês, porque eu sei que é a matéria mais importante da primeira fase da OAB. Né? Nada é tão importante quanto ética. Ô, Gleides, por que ética é a mais importante da primeira fase da OAB? Ora, porque isso daqui é muito exigido de vocês, é muito cobrado, é muito pontuado e vale muito ponto. Então, o que a gente tem que pensar se eu for bem em ética, eu com certeza estou um passo à frente para eu poder passar na minha prova de ordem. E é com essa ideia que a gente vai tratar da matéria de ética. Tá bom? Antes de começar a falar do conteúdo propriamente dito, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Está meio escuro, né? Mas aqui a iluminação da sala não é ideal, mas eu vou tentar e assim, e vocês não vão ficar me vendo. Eu sei que, embora eu seja esse homem lindo, essa maravilha, vocês não vão ter o prazer de ficar me vendo em alta definição, porque está meio escuro aqui, mas a gente vai focar no slide, e aí no slide já é mais fácil para vocês verem, tá bom? Senhores, então bora lá. Eu escolhi um tema que é muito importante, que cai demais na prova, que sempre cai pelo menos 1, 2, 3 questões na prova da ordem, e vocês sempre erram. E me mata de raiva quando erra. Eu fico doido, vai me dar uma ira, porque eu explico isso com muita calma para vocês, né? Eu tenho o cuidado de tentar passar esse ponto da matéria com muita tranquilidade, mas muitas vezes vocês erram e vocês erram por bobeira. Agora eu tenho que pedir uma coisa: se alguém tiver dúvida, utilize a ferramenta levantar a mão aí, para fazer um barulhinho para mim, porque eu vou colocar o slide em tela inteira. E ele, com tela toda, eu não vejo vocês, né? Então, assim, eu não vou poder ver o chat, não vou poder ver nada. Então, teve dúvida, usa a ferramenta levantar a mão, porque a partir de agora, a gente vai para o slide tela toda. E vamos falar de ética profissional, e não é qualquer coisa. É incompatibilidade e impedimento. Eu escolhi um dos temas que é mais fáceis, que é mais tranquilo, e que um monte de aluno erra, né? Eu não faço assim, chega a me dar raiva, só de lembrar que eu tenho um aluno que fica errando esse assunto na prova da OAB, sendo um dos temas mais fáceis da prova. Não dá para errar. Galera, olha só, se liguem, prestem atenção em mim. Incompatibilidade. Você tem que pensar em algo que é incompatível. Né? Isso para mim é até negociado de ficar falando para vocês, porque no ano passado eu divorciei. Olha que coisa. Né? Divorciei no ano passado. Significa dizer o quê? Que eu me tornei incompatível com minha ex-mulher. Olha que paralelo. Olha aí a ideia. Olha a ideia. Dá a ideia aí. Né? Incompatibilidade é algo que não pode ficar junto, que é incompatível, que está um de um lado e o outro do outro. No casamento, acabei de falar para vocês, é o exemplo claro de incompatibilidade. Um está aqui, o outro está aqui. Agora, quando nós falamos de incompatibilidade para a advocacia, vai funcionar do mesmo jeito, meu filho, se liga. A advocacia está aqui e a pessoa incompatível está aqui. Não encaixa, não é junto. Eles se separaram. E com isso em mente, eu consigo acertar um monte de questão na prova da ordem. Porque a pessoa incompatível, ela não tem mais contato, se liguem. Fiquem espertos. Existe uma proibição total para advogar. E a ideia aqui é que, ora, se eu sou incompatível, eu não posso chegar perto da advocacia. A advocacia está lá e eu estou de cá. A proibição é completa.
Aí a gente pode dizer que a principal diferença entre a incompatibilidade e o impedimento é que o impedimento não é uma proibição completa. Você tem impedimento para fazer aquilo, né? Você tem uma barreira para fazer aquele ponto. Mas a incompatibilidade, grava, pensa num casal que se divorciou, se quiser pensar até em mim, casal que se divorciou e que não tem mais compatibilidade para ficar casado. Então a incompatibilidade é o quê? É a proibição total para advogado. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Vocês escrevem aí no celular de vocês, ó, com liquid paper, bem aqui assim, ó. Incompatibilidade, proibição total para advogado. Escreve, porque você tem que saber que o indivíduo incompatível, ele não pode advogar. Ele tem a proibição completa. Ô, Gleiton, mas qual é a lógica? Ô, queridão, deixa eu explicar uma coisa. Aí é para proteger os outros advogados. Porque a pessoa incompatível teria muita facilidade em conseguir cliente. Imagina, eu vou dar um exemplo de cara aqui para vocês, um juiz. Imagina se o juiz ele pode advogar. Ele, como juiz, ia conseguir um monte de cliente que eu, como Gleidson, sem ser juiz, não conseguiria. Né? E aí essa pessoa é incompatível com a advocacia. No entanto, e aí a gente tem que ficar ligado. Na hora que essa incompatibilidade surge, ele, como advogado, pode optar. Pode falar, não, peraí, eu vou ser advogado. Pode escolher a advocacia. Mas se escolheu a outra área, é completamente incompatível. Agora, bora aprofundar um pouquinho nessa ideia de incompatibilidade. Senhoras e senhores, um dos requisitos para ser advogado é não exercer atividade incompatível. Isso está lá no artigo 8º, inciso 5 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos requisitos básicos é não exercer atividade incompatível. E aí você tem que gravar uma coisa na sua cachola aí. Você tem que pensar o seguinte, o queridão aqui, ele é incompatível. E aí ele passou na prova da ordem. O que vai acontecer com ele? Ele é incompatível, não vai acontecer nada. Ele não vai poder advogar porque ele era incompatível antes de se tornar advogado. Entendem? Ó, indivíduo incompatível antes de se tornar advogado. Nem se inscreve. Agora, ele já é advogado e agora ele ficou incompatível. Ou seja, ele já está inscrito na OAB, já tem ali a carteirinha vermelha e tal, já é advogado e ficou incompatível. Aí a gente vai ter que fazer uma análise. E aí o que vocês têm que se ligar? Olha só, eu sou advogado e passei no concurso para juiz, fiquei incompatível. Nesse caso, a incompatibilidade ela é definitiva. A sua carteirinha da ordem, a sua inscrição vai ser, cortada, cancelada. Você deixará de ser advogado, porque você possui uma incompatibilidade definitiva. Ô, Gleidson, mas e se eu optar pela advocacia? Aí você vai ter que sair do seu outro cargo. Entendam, se você começou a exercer uma atividade que é definitivamente incompatível com a advocacia, você perde a sua inscrição. Por outro lado, se é provisório, se você está ali só por um período sendo presidente da República, né, só por um período sendo governador de estado, se é provisório o seu rolê, aí o que você vai fazer? Durante um período você vai ser incompatível, você vai ficar sem. Vai ser suspensa a sua inscrição. Agora, quando terminou a tua incompatibilidade, você pode requerer de novo que a sua inscrição fique ativa. Então, se liguem. Incompatibilidade. Antes da pessoa ser inscrito, ele nem se inscreve, é vapo. Incompatibilidade. Depois de inscrito, a gente tem que analisar se é definitiva ou transitória. Definitiva, cancela o AB. Provisória, fica suspenso e depois pode requerer de novo. É importante porque essas incompatibilidades, né, quando a gente olha o artigo 28 do Estatuto da OAB, ele vai trazer ali quem é de fato incompatível. Eu já até antecipei, eu dei um spoiler aí do rolê. Né? Por exemplo, chefe de poder executivo e membro da mesa do poder... Eu vou até tirar o óculos, porque só de pensar eu já fiquei com raiva. Olha só, chefe do poder executivo. Bora coisar aqui, eu e vocês e eu. Presidente da República, governador, prefeito, chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador, prefeito. Se liga?
Fácil, né? Ô, Gleides, o rolê é tranquilo. Por outro lado, no Poder Legislativo, é membro da mesa, presidente, vice-presidente, secretário, meu filho. E aí, o que a gente tem que pensar? Se é chefe do Poder Executivo, ou presidente, vice-presidente, ou secretário da mesa do Poder Legislativo, eu até coloquei aí para vocês, ó, o Congresso, Senado, Câmara, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara Distrital, né? E aí a gente tem aqui uma galera. Esse pessoal inteiro exerce incompatibilidade. Então, o que eu tenho que pensar? Primeira regra para ser incompatível: chefe do Poder Executivo, presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, e integrantes da mesa do Poder, e é da mesa, a mesa é a direção, a mesa é o topo lá dentro, é quem coordena, é a chefia do Poder Legislativo. Se liga, gente, porque um deputado, um senador que não é da mesa, né, que não faz parte da mesa do Poder Legislativo, ele não é incompatível. Ele vai ter um impedimento, mas não é incompatível. E olha só, nesse caso que a gente está falando, os chefes do Poder Executivo e os membros da mesa, é logicamente uma incompatibilidade transitória. Por que é transitório, Gleice? Ora, porque ele não vai ser presidente para a vida toda. Não vai ser governador pelo resto da vida. Não vai ser prefeito, nem integrante da mesa do legislativo para sempre. Né? Por esse motivo, enquanto estiver exercendo esses cargos, eles são incompatíveis. Ô, Gleice, se isso é importante? Não, eu estou brincando aqui. Bora ver uma questão. Cláudia, advogada, inicialmente transitou pelo direito privado com a assunção de causas individuais e coletivas. Ao ser contratada por uma associação civil, deparou com questões mais pertinentes ao direito público e, por força disso, realizou novos estudos e contatou colegas mais experientes na matéria. Desculpa. Ao aprofundar suas relações jurídicas, também iniciou participação política na defesa de temas essenciais à cidadania. Por força disso, Cláudia foi eleita prefeito do município X, em eleição bastante disputada, tendo vencido seu oponente, o também advogado Pradel, por apenas 100 votos. Eleita e empossada, motivada pelo sentido conciliatório, convidou seu antigo oponente para ocupar cargo em comissão na Secretaria Municipal de Fazenda. A partir da hipótese apresentada, observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a opção correta. Olha lá, alternativa A prefeita exerce função incompatível com a advocacia. Vocês estão vendo que, às vezes, o negócio parece muito complexo. Você pega uma questão com um comando grande aí, ó, e que vai falar um montão de coisa. Para perguntar algo básico, meu filho, minha filha, se liga. Nesse caso, está claro, a prefeita exerce função incompatível com a advocacia. Ó, deixa eu dar uma sugestão. Quando vocês forem fazer a prova da OAB, você descobriu a resposta correta, você faz isso, ó. Você passa para frente. Você para de ler. Não fica vendo o que está errado. Sabe por quê? Porque quando você vai lendo outras coisas, você tem a tendência de trocar e errar. Quem nunca, né? Eu conheço vocês, muitos foram meus alunos. Vocês vão lá e marcam uma coisa na minha prova, e aí depois você volta a ler, aí você dá uma bicada na prova do coleguinha do lado e vê que ele marcou outra coisa. Aí você começa a pensar, e aí sabe o que é isso? Isso é o diabo agindo na sua vida, é coisa do capeta. O capeta, ele começa a colocar você para ficar lendo coisas erradas. E aí você vai começar a se confundir e vai errar. Né? Você erra. É por isso que você marca certo e troca para errado. Coisa do demônio. Então, o que você vai fazer? Chegou na resposta, pula para a próxima. E aí a gente vai ver outra incompatibilidade. Ô, Gleice, o que é essa incompatibilidade? Galera, se liguem. Juiz, promotor, analista, técnico do Ministério Público e do Poder Judiciário. Né? Todas essas pessoas são incompatíveis. Tribunal de Contas, Juizado Especial, tudo incompatível. Juiz de Paz, incompatível. Porque ele tem contato, olha que coisa, ele tem contato com julgamentos.
Se ele tem contato direto com o processo, como sendo o Estado, ele não pode advogar. E aí, assim, só uma exceção. Conciliador e juiz leigo nem existe mais. Juiz classista também nem tem mais. Mas conciliador, porque alguns de vocês podem até ser conciliador hoje. Você não é incompatível, não fica se achando. Não é porque se tem uma coisa que eu tenho raiva, é estagiário que fica se achando. Não é para se achar. O estagiário não é incompatível. Agora, conciliador não é incompatível. O resto do poder do TJ, o resto dos tribunais, o resto do Poder Judiciário, né, do Ministério Público, todo mundo incompatível. E a ideia aqui é simples. Pô, imagina um juiz, sei lá, da primeira vara de família aqui da Ceilândia. E aí aquele juiz da primeira vara de família, ele resolve advogar. Cara, todas as ações de direito de família aqui da região vão para ele, sem contar a influência que ele tem dentro do próprio tribunal. É a mesma regra para analista e técnico do tribunal. Imagina, um técnico do TJ que possa advogar. Ele vai pegar as ações só lá de onde ele trabalha, só lá da vara dele, e aí ele vai pegar as ações de lá, e aí, assim, ele vai ser o melhor de lá. Os processos dele nunca vão ficar parados, vão ser todos decididos muito rápido. Não pode. Mesma regra do Ministério Público, né? E em qualquer situação onde a pessoa que está na administração pública, ela tenha que julgar alguma coisa. Não pode. E aí eu gosto muito de um exemplo, vou até tirar meu óculos para eu olhar assim mais perto de vocês, sem barreiras, né? Assim, ó, juntinho. Que delícia, hein? Olha só. A JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Vamos imaginar aí. Por que um julgador da JARE não pode advogar? Porque senão ele vai montar um escritório que só mexe com multa de trânsito, porque ele está lá dentro da JARE, e ele vai ser a pessoa que vai ser a única pessoa do Brasil que vai conseguir clientes nessa área. E aí ele vai ficar advogando só nisso, e vai gerar prejuízo para todos os outros advogados que não tenham essa mesma facilidade dele. E é aí que funciona o negócio. Só que eu quero que vocês anotem aí. Anota, tira uma foto. Tira uma foto, mas não é para tirar uma foto minha. É para tirar uma foto do que está aparecendo aí na sua tela. Juiz eleitoral. O que é um juiz eleitoral? Ele é escolhido para as ações de causas eleitorais. Só que no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Existem períodos onde o juiz eleitoral ele não atua. E aí o que acontece com esta criatura? O juiz eleitoral que não é remunerado, se liguem, que não é remunerado, que não é juiz de carreira, ou seja, um advogado que é juiz eleitoral, só naquele período, ele não terá a incompatibilidade. Ele vai poder advogar. Então, tirando essa exceção, o restante, ó, todo mundo é incompatível, porque é sacanagem. E aí eu vou falar por mim, né? Deixa eu até olhar quem é que está aqui na nossa live agora. Né? Aqui na live tem um monte de gente. Então, eu vou pegar o primeiro nome aqui, a Amanda Vitória. Ela vai lá e passa no concurso de juíza. Aí, a Amanda Vitória passou no concurso de juíza, tá já trabalhando como juíza e tal, né? Tá ali ganhando o dinheiro dela. E aí a Amanda, na hora que ela passa no concurso de juíza, ela resolve também continuar advogando. Sabe o que a Amanda acabou de fazer comigo? Ela acabou de tirar os meus clientes, já que eu também advogo na mesma região dela. É por isso que esse povo é incompatível. Entendam. Ô, Gleidson, eu não entendi direito, mas vai. Quando responde uma questão, ó, questãozinha chega da... Quando eu vejo questão que trata disso, chega da arrupeio, ó, tá arrupiado aqui. E aí olha o que a gente vai ver. Joel é conselheiro do Tribunal de Contas do município J, sendo proprietário de diversos imóveis. Em um deles, por força de contrato de locação residencial, verifica a falta de pagamento dos aluguéis devidos. O conselheiro é bacharel em direito, tendo exercido a advocacia por vários anos na área imobiliária. Nesse caso, nos termos do EAOAB, assinale a alternativa correta. Olha lá, senhores. Aqui o cara é conselheiro de Tribunal de Contas. Né? Ele faz parte do Tribunal de Contas. A gente já viu que ele é incompatível. Então, A, pode atuar? Não pode. AB,
deverá contratar advogado para a causa diante da situação de incompatibilidade. Maravilha, linda. Então, a alternativa correta, a B. É assim que cai. E o que eu gosto é que o exame de ordem, ele vem aqui e coloca, ó, é conselheiro do Tribunal de Contas do município J. O resto é encher o saco. O resto é, como eu disse para vocês, o resto é obra do capeta. Com isso aqui, você responde a questão. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas, logo ele tem que contratar advogado, porque ele não pode advogar, já que ele é incompatível. Então, aí, passamos por esse ponto. Bora ver mais um pouco de incompatibilidades. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque quando isso cai na prova, existe uma forte tendência de alguns alunos que estão por aí, sem prestar atenção em mim agora, ou que estejam olhando para a aula, que estejam me ouvindo, mas em vez de prestar atenção no conteúdo, fique só prestando atenção na minha beleza. Quem está nesse tipo de situação acaba errando questões que tratem desse assunto. Como assim, Gleides? Ora, aqui eu estou falando de cargo e função de direção no serviço público no geral. Cargo e função de direção. Aqui a ideia é a segunda bolinha que está aí, ó. Poder de mando é chefe. Se for chefe, se tiver em função de direção, se tiver um cargo público diretivo, essa pessoa não pode advogar porque ele é incompatível. Então, o secretário do meio ambiente, incompatível. O ministro do trabalho, incompatível. O diretor de uma concessionária pública, incompatível. Se é cargo de direção, se tem poder de mando, a pessoa é incompatível. Se liguem. Aqui, senhores, não é uma regra que a gente vai alterar ou que pode pensar nessa regra de outra maneira. Não. Se tem poder de mando, é incompatível. É uma incompatibilidade direta. E aí, isso cai demais na prova da OAB. E uma coisa que me assombra é que, às vezes, mesmo estando claro que a pessoa é chefe que está mandando, o capeta tenta vocês vão lá e erra a questão. Então, o que você tem que ficar ligado? Tem poder de mando? É chefe? Então é incompatível. Com detalhe, uma ressalva. Né? A gente que é universitário, que trabalha com faculdades, né? E aí eu estou falando de mim. Diretor de faculdade pública, ou até mesmo privada, pensando na faculdade como uma concessionária, esse cara não é incompatível. Diretor de faculdade. Por quê? Porque o objetivo dele ali não tem nada a ver com captação de cliente. Não tem nada a ver. Ele é diretor de faculdade porque ele está prestando um serviço para aquela faculdade pública. Enfim, ele não está ali, não tem vínculo de arrumar cliente. Agora, imaginem, o secretário do meio ambiente, se ele tem um escritório de advocacia, todas as causas ambientais da região vão para ele, olha. Todas. Ao contrário do diretor de faculdade, que não é porque ele é diretor de faculdade que as causas que tratem a faculdade vão para o escritório dele. É lógico que não. Afinal de contas, muito pelo contrário, né? Vocês são alunos. Eu tenho certeza que se vocês tivessem um problema com outra faculdade, porque com o IESB ninguém tem problema, aqui é só amor, só vitória. Mas se você fosse aluno de outra faculdade e tivesse problema com a outra faculdade, a última pessoa que você ia procurar para resolver o seu problema na justiça era o diretor da própria faculdade. Era a última pessoa. Agora, se é de cargo público em geral, se liguem, esse indivíduo, ele pode advogar. Diretor de faculdade, ele pode advogar. Agora, os outros diretores de qualquer outro cargo público, ele é incompatível. Ô, Gleitson, isso daí é importante? Não, eu fico aqui falando um monte de coisa que é inútil. Claro que é importante. Carlos integrou a chapa de candidatos ao Conselho Seccional, que obteve a maioria dos votos válidos e tomou posse em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição, um ano após o início do mandato. Carlos passou a ocupar um cargo de direção no Conselho de Administração de uma empresa. Aí, ó. Passou a ocupar um cargo de direção no Conselho de Administração de uma empresa.
controlada pela administração pública, sediada em outro estado da federação. O que acabou de acontecer com o Carlos? Que, nesse caso, de acordo com o estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Imagina, ele se candidatou, o Carlos, para fazer parte de alguma chapa na OAB. Ou seja, ele é advogado. Se ele se candidatou para ser conselheiro da OAB, ele é advogado. Não pode ter um conselheiro da OAB que é formado em medicina e não é formado em direito. Se liguem. E aí, esse cara aí, que é advogado e conselheiro da OAB, ele abriu o leque da vida dele e assumiu um cargo de direção no conselho de uma administração de uma empresa. Ora, nesse tipo de caso, senhoras, nesse tipo de caso, senhores, o que vai acontecer com o Carlos? Automaticamente ele está em situação de incompatibilidade. E aí as respostas. Não se extingue o mandato? Se extingue, porque se ele está incompatível, ele não pode ser conselheiro. Né? A B, extingue-se automaticamente o mandato de Carlos. Maravilha, começou bem. Pois a ocupação de cargo em direção de empresa controlada pela administração pública, em qualquer circunstância, configura incompatibilidade a ensejar o cancelamento. Agora eu arrepiei de verdade mesmo. E até a nuca arrepiou aqueles cabelinhos aqui de trás. De tão bonita que é a resposta. E aí, seguindo o princípio de que quando eu sei a resposta certa, eu nem leio mais, porque agora, a partir de agora é só obra do capeta, vou lá e passo para a próxima. Eu escutei um barulhinho, será que é alguém me chamando? Não. Mas se não é ninguém me chamando, eu vou continuar. Gente, qualquer coisa, se tiverem dúvidas aí, se quiser desabafar, não, desabafar não, mas se tiver qualquer dúvida, é só levantar a mão aí, faz assim que aí a gente coisa, viu? Porque fica bem coisado. Vamos lá, deixa eu voltar então para o meu slide. Alguém me chamou agora. Oi, tudo bem? Não, foi só uma aluna que entrou, só isso. Ah, tá. Não, esse pessoal fica entrando e saindo aí. Mas o importante, Moisés, eu quero. Ó a voz do Moisés, que voz sedutora. Obrigado, Moisés. Mas vamos lá, vamos continuando, porque agora a gente vai aprofundar ainda mais a nossa vida na incompatibilidade. E essa daqui é para você. Você. Que é policial militar e está fazendo curso de direito? Eu sei, eu conheço vocês. Você acha que eu não sei que tem aí policiais militares que estão assistindo a nossa live agora? Pois é, ô queridão, você é incompatível com a advocacia. Você é incompatível. Nossa, Gleides, eu sou incompatível. Você é incompatível. Sabe por quê? Porque as polícias, no geral, são incompatíveis. Os militares, no geral, são incompatíveis. E todos os serventuários da justiça. Todos não. Todos não. Eu vou até tirar meu óculos e olhar assim mais de perto, porque pode ser que tenha algum desses aí. Gente, eu reconheço. É uma categoria, uma camada de baixo nível da sociedade. É uma categoria que não presta. Né? Então, assim, tirando essa categoria que não presta, todos os serventuários da justiça são incompatíveis. Ô, Gleides, qual é a categoria que não... Aqui, é claro que não vai ter ninguém que é tão baixo nível assim, que é o tal do estagiário. Tá? Então, o estagiário do TJ não é incompatível com a advocacia. Eu sei que aqui não tem, até parece que vai ter estagiário do TJ aí. Alguém tão nível baixo assim. Mas o estagiário, embora ele seja um serventuário da justiça, ele não detém consigo uma incompatibilidade com a advocacia, tá bom? Então, se liga aí, hein? Então, Gleides, você está dizendo que militar, policial, serventuários da justiça no geral são incompatíveis? É exatamente isso que eu estou dizendo. E aí a gente tem uma análise que é conjunta, né? E aí a gente vai tratar também de um outro pessoal que está vinculado a lançamento tributário. Né? Ele trabalha com o fisco, faz lançamento, arrecadação ou fiscalização, essas três coisas. Auditor da Receita ou auditor da Secretaria de Fazenda, mexe com arrecadação, lançamento ou fiscalização de tributo. Essa galera é toda incompatível. Ô, Leite, mas por que eles são incompatíveis? Por um detalhe simples, meu povo. Pô, imagina, eu sou auditor da Receita Federal. Aí eu vou lá,
em algum lugar, vou pegar um exemplo de uma empresa que eu conheço um pouquinho, eu vou ali fiscalizar uma clínica Acesso Saúde, fazendo de tudo para a sua saúde e da sua família. E aí eu vou lá fiscalizar a clínica Acesso Saúde, e meto uma multa, meto chão na multa. O dono da clínica, Deus me livre, bateu até na madeira, coitado, o dono da clínica é uma pessoa fantástica, que eu amo de coração, né? E aí, ó, vai lá fiscalizar, meteu uma multa. Mas eu sou auditor tributário, eu sou. E aí, o que eu ia fazer com o dono da clínica? Eu ia virar para ele e ia falar, ô filhão, deixa eu te falar, você tomou a multa agora de R$100 mil que você não está pagando tributo. Mas pega aqui meu cartão, que eu te multei, mas eu tenho um escritório. E o meu escritório só mexe com multa tributária. Olha que benção. Então, assim, eu estou te multando em R$100 mil, mas me procura lá, que lá no meu escritório eu consigo resolver. Tem algum sentido isso, meu amigo? Tem algum sentido isso, meu amigo? Não tem. E é por esse motivo que os fiscais tributários, e aí, assim, gente, não é só ser fiscal. Tem que mexer com arrecadação, lançamento ou fiscalização tributária. Arrecadar tributo, encher o bolso do governo de dinheiro. Lançar tributo, que é falar, ó, você tem que pagar o imposto tal. Ou fiscalizar, ver se o povo está pagando direito. Tem que ter uma dessas três competências. Tendo, incompatível. Ô, Gleice, isso cai na prova? Nada, bobo, brinca. Paulo, advogado inscrito na seccional do seu estado há 10 anos, toma posse no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Considerando a hipótese de Paulo continuar a exercer a função de advogado, assinale a afirmativa correta. Pô, mano, o Paulo não pode, né? Ele não pode. Por que ele não pode advogar? Porque ele está exercendo uma função incompatível. Alternativa A de amor aí, ó, lá dentrãozão do coração. Paulo não poderá continuar a exercer a função de advogado, tendo em vista que passou a exercer função incompatível com a advocacia. E aí, dentro daquela nossa tática que eu ensinei para vocês, achei a resposta certa, vapo, pulo para frente. Ô, Gleison, o que acontece se um incompatível desses aí, se uma criatura que é incompatível, vai lá e faz um ato jurídico, vai lá e atua como sendo advogado, vai lá e faz uma petição inicial para demonstrar todo o seu robusto conhecimento jurídico. Ora, se ele faz algum ato, o ato é nulo. Ato nulo. Uai, Gleice, e aí? Pois é nulo o ato. Por que o ato é nulo? Porque ele é incompatível. Bem simples. E aí, assim, em alguns casos, a pessoa licenciada, ele está de licença, olha, durante um tempo. Imagine que um de vocês... Eu vou pegar um exemplinho. Um caso hipotético. Uma hipótese, assim. Não estou falando o que acontece. Imaginem que o governador do Distrito Federal, antes de ser governador do Distrito Federal, ele era advogado. Hipótese. E aí, esse governador do Distrito Federal, enquanto ele é governador, ele está com incompatibilidade transitória. Nesse período, o que vai acontecer? Ele fica licenciado da OAB dele. Ele vai sair fora, vai ficar suspensa. Ô, Gleison, mas vamos supor, hipótese, que o governador do Distrito Federal, mesmo com a OAB suspensa, ele vai ali e faz só uma sessãozinha de tribunal do júri, né? Porque ele fala bem ali e tal, não sei o quê. E aí ele faz uma sessão do tribunal do júri. E agora? Como é que fica a questão desse governador do Distrito Federal, que, mesmo licenciado, fez uma sessão do tribunal do júri? Como é que fica nada, meu amigo? É nulo! Nulo! O ato que ele praticou é nulo. É isso que vocês têm que pensar. Se enquanto estiver suspensa a OAB, a inscrição dele, ele praticou o ato, praticou um ato qualquer, no momento em que ele era incompatível, o ato é nulo. Muito bom, né? Eu gosto de tratar disso daqui. Essas hipóteses que não acontecem. E aí, ó, a gente agora vira a chave. Agora a gente vai tratar de um assunto que gera uma certa salpicância no corpo dos meus alunos, né? Dá aquela coceirinha na hora que a gente está falando de impedimento.
Porque vocês, às vezes, não prestam atenção no que a gente fala. Eu conheço vocês. Eu falei que o incompatível é aquele que é tipo polo negativo. Os polos, assim, você tentar colocar dois negativos, vai um espirrar o outro, né? Separar o outro, repelir o outro. Que a incompatibilidade é repelível, assim, ó, não pode. Agora, nos impedimentos, essa pessoa ela tem uma restrição parcial para advogar. Parcial, um pouco de restrição, uma limitação. Ele tem um BOzinho aí, ó, que ele não pode advogar naquela restrição. Mas, no geral, talvez ele até possa. Então, qual é a diferença do impedimento para uma incompatibilidade? Incompatibilidade é divórcio. Não tem compatibilidade, não pode chegar perto, é um para cá, outro para cá. Embora no impedimento, essa pessoa ela pode advogar, mas não livremente. Aqui a ideia é que ela pode até advogar, mas de vez em quando a lei vai lá e impede. Fala assim, ô filhão, nesse caso você não pode não. Ou desse jeito aí não. Tá? Mas do resto você pode. E aí a gente tem essa premissa do impedimento. Agora se ligue. Se você exerce um cargo que lhe gera impedimento para advogar, por exemplo, você é do Poder Legislativo, mas você não é da mesa do Poder Legislativo. Lembra que eu falei? Presidente, vice-presidente, secretário. Você não é da mesa do Poder Legislativo, mas você é do Poder Legislativo. Você é deputado. Nesse caso, você não tem uma incompatibilidade. Você tem um impedimento. Só que o que você precisa fazer? Você tem que informar o Conselho Seccional de onde você está inscrito na OAB. Por exemplo, a sua OAB é a OAB-DF, você é advogado no Distrito Federal. Você tem que informar a OAB-DF que você está impedido naquele período. Você se inscreve, você fica com a sua carteirinha, mesmo impedido, você tem a sua carteirinha, fica na tua mão, isso aqui está lá com você, com o número de inscrição na OAB, vai ter lá o número, você não vai perder isso. Mas, durante um tempo, ou por conta do seu tipo de impedimento, você não vai ter algumas restrições para sua advocacia. Então, olha aí, ó. Primeira coisa sobre impedimento, que você tem que anotar. Impedimento é uma restrição parcial para advogar, enquanto a incompatibilidade é a restrição total. O impedimento ele tem que ser inscrito lá no assentamento da OAB, lá no documento seu na OAB, onde você foi lá requerer a sua carteirinha, você tem que escrever o seu impedimento. Mas você vai continuar, advogado, você vai continuar podendo advogar com limitações, desde que tu informe o seu conselho seccional. Bom, né? Eu gosto também. Agora, quando a gente fala desses impedimentos, a gente sai do artigo 28 e vai para o artigo 30 do Estatuto. Peraí, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico usando esses fones que ficam lá dentrãozão do ouvido da gente e eles vão dando uma agonia, uma coceira. Só. Eu acho que é porque eu sou velho, velho é complicado com essas coisas. Inclusive, amanhã é meu aniversário, hein? Tô vendo ninguém se movimentando para comprar presente para mãe. Né? Eu tô vendo aí o chat, até agora ninguém falou, galera, bora fazer uma vaquinha para comprar o presente pro Gleice. Tô só de olho em vocês. Senhores, olha só. O artigo 30, inciso 2º do Estatuto, ele vai falar de um pessoal que tem um impedimento, que agora, ó, ao contrário da mesa do Poder Legislativo, os membros do Poder Legislativo, eles vão ter um impedimento. E aí, olha o que vocês têm que pensar. Um deputado pode advogar? Primeira pergunta, deputado pode advogar? Pode. Pode. Então, ele tem só um impedimento, ele não tem incompatibilidade. Um deputado que é presidente da mesa da Câmara dos Deputados, pode advogar? Não. Esse é incompatível. Então, integrante da mesa, incompatível. Sendo só membro do Poder Legislativo, impedido. E ele é impedido para fazer o quê? Se liguem, povo. Ele não pode nem advogar, nem contra, nem a favor do Estado, do poder público em geral. E aí, assim, é contra ou a favor. Uai, Gleidson, ele não pode nem advogar. Por exemplo, ele é um deputado federal. E aí ele é deputado federal por São Paulo. Ele não pode advogar a favor do município de Cocos, na Bahia,
fantástico município, agora deve estar fazendo 70 graus lá, à sombra. E aí ele não pode nem advogar a favor do município? Não, porque ele é deputado. Nesse tipo de caso, falou de deputado e poder público, ele não pode advogar nem contra e nem a favor. E aí, senhores, eu estou falando do poder legislativo em todas as suas esferas: federal, estadual, municipal, do Distrito Federal. Um membro do poder legislativo sempre terá esse impedimento. Ele não pode advogar nem contra, nem a favor do poder público. União, estados, Distrito Federal e municípios. Por quê? Porque senão, ó, imagina, se eu posso advogar a favor da União, Estado, Distrito Federal e municípios, e eu sou membro do Poder Legislativo, eu vou ficar dando um jeito de fazer projetos, de fazer coisas que melhorem a minha advocacia. É por isso. Contra é óbvio que eu não posso advogar, porque senão eu vou gerar prejuízo para os outros, para as pessoas me contratarem para eu advogar contra o Estado. E aí a gente tem que guardar o seguinte: membro do Poder Legislativo não pode advogar nem contra nem a favor ao poder público. Agora, e o resto da advocacia? Ô, Gleidson, eu sou deputado, mano. Eu sou deputado. Mas eu tenho um escritório de advocacia que só faz divórcio. Eu só trabalho com divórcio. Só mexo com divórcio. Ora, divórcio você vai poder fazer. Você tem problema para advogar contra ou a favor o poder público. Mas eu não consigo imaginar a União sendo casada com um município. O município de Cocos casou com o município de Coribe. E agora eu quero fazer o divórcio. Não tem jeito. Então, assim, se ações de família, por exemplo, que não tem nada a ver, esse pessoal vai poder advogar. Ô, Gleide, se isso é bom, olha aí a pergunta. Renata, devidamente inscrita na OAB, exerce há muitos anos atividades privadas da advocacia advogada. Ocorre que Renata concorre a deputada estadual, encontrando-se em curso diversos processos em que ela atua como advogada. Caso Renata seja eleita, é correto afirmar que ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor, pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Olha que coraçãozinho, que delícia de resposta. Perfeita. A coitada da Renata, que agora é deputada estadual, ela só não pode advogar contra ou a favor do poder público em geral. Tranquilo? Fácil, né? Moleza, 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 moleza. Agora, gente, existem alguns casos que o examinador da prova da OAB, ele acaba sendo meio filho da mãe com a gente, né? Ele é meio filho da mãe. Porque ele vai pegar situações de pessoas que não são incompatíveis, mas que possuem impedimentos. E aí a gente tem que pensar assim, ó, vamos gravar uma coisa lá dentrãozão da nossa cabeça, assim, eu vou até tirar o óculos, para ter uma conversa mais descolada assim com vocês. Se eu sou servidor público, eu não posso advogar contra um serviço público que me remunera. Entende? Se eu sou servidor público, eu não posso entrar com uma ação, se eu sou servidor público do Goiás, eu não posso entrar com ação contra o Estado do Goiás. Também não posso entrar com ação contra o órgão que me remunera. Se eu consigo gravar isso, minha vida fica fácil. Eu não é uma questão na prova do OAB, porque isso fica fácil. Já que, entendam, se eu sou servidor público, eu não posso advogar contra quem paga meu salário. Afinal de contas, ia ser sacanagem também, né? Né? Imaginem, eu sou servidor do INSS, por exemplo, que está aí, um analista do INSS, advogando contra o próprio INSS, advogando contra a União, que é quem paga o salário dele. Não dá. Então, o servidor público ele não pode advogar contra a sua fonte pagadora e nem contra a entidade a qual ele está vinculado. Um exemplo do INSS aí é muito bom, porque a fonte pagadora dele é o INSS. Só que o INSS é um órgão da União. Ele é vinculado à União. Então, ele não pode advogar nem contra o INSS e nem contra a União. Ó, os escriturários do Banco do Brasil, vai ter até concurso, né?
Os escriturários, eles não podem advogar nem contra o Banco do Brasil e nem contra a União, porque é a União que paga o salário dele. Né? Empregado público de empresa pública municipal, ele não pode advogar nem contra a empresa e nem contra o município. Né? Imaginem. E aí eu gosto, né? Eu fico lembrando a cidade de Cocos. Que cidade fantástica. Quando vocês tiverem a oportunidade, vão lá. E aí imaginem que lá na cidade de Cocos tem uma empresa que é a empresa para arrumar estradas da cidade de Cocos. E eu sou o motorista da patrola da empresa. Quem não sabe o que é patrola? A patrola é o trem que tira areia da estrada, faz a estrada ficar retinha. Né? Eu sou o motorista daquele treco lá. Ora, eu sou o motorista da patrola e também sou advogado. Eu não vou poder advogar nem contra o município de Cocos e nem contra a empresa que arruma as estradas na cidade. É bem simples. Aqui nesse caso, o que se tem? Eu não vou poder advogar contra o município porque eu recebo pelo município e eu não vou poder advogar contra a empresa porque a empresa é quem me contratou. O analista do INSS não pode advogar contra o INSS e nem contra a União, porque a União é que paga ele, o INSS é a empresa que o contratou, é o órgão que o contratou. Escriturário do Banco do Brasil é a mesma coisa. Gleides, mas esse pessoal, né, o escriturário do Banco do Brasil, ele pode entrar com uma ação contra o município? Pode. Contra o Estado? Pode. Ele só não pode entrar com ação contra o Banco do Brasil ou contra a União, que é quem paga o salário dele. E o analista do INSS pode entrar com ação contra o Distrito Federal? Pode. Mas ele não pode entrar com ação contra o município de Alexandria? Pode. Então ele pode entrar com a ação contra o município e contra o Estado. Ele só tem restrição de advogar contra a União. E aí, fica a mesma regra lá da questão municipal também. Tá bom? Então, o carinha lá de Cocos, que é o motorista da patrola, ele não pode advogar contra Cocos. Lógico, porque é Cocos que paga o salário dele. Mas contra o município do lado, que é Coribe, aí ele já pode advogar. Gleides, então é diferente, né, dos membros do Poder Legislativo. Sim, porque os membros do Poder Legislativo, eles não podem advogar nem contra, nem a favor a qualquer entidade pública. Qualquer uma. Independente de ser União, Estado, Distrito Federal, municípios. Agora, esse pessoal que é só funcionário daquela empresa pública, ele vai ter restrição só com ela. E aí a gente, para fazer mais esses exemplos, para saber a questão do Poder Legislativo, que eu sei que é algo que confunde vocês. Por exemplo, um deputado federal do estado do Rio de Janeiro. Esse daí não pode advogar nem contra, nem a favor de nada no Brasil, porque ele é deputado federal. Né? E aí ele não pode entrar com ação contra São Paulo, nem a favor de Cocos, de Cariacica, de Alexandria. Gleide, e um vereador do município de São Paulo? Meu amigo, ele é do Poder Legislativo, ele é membro do Poder Legislativo. Ele não pode advogar contra e a favor a qualquer órgão público. Eu quis colocar isso daí porque gera uma confusão na cabeça de muitos alunos. Fala assim, Gleice, então peraí, um vereador do município de Alexandria, ele não pode entrar com ação nem contra nem a favor a nenhuma das esferas do governo? Exatamente. Se ele é membro do Poder Legislativo, não importa qual Poder Legislativo, ele não pode advogar nem contra nem a favor do Estado. Entendam assim. Se vocês entenderem aí, facilita muito. Mas ele é do Poder Legislativo Municipal. Não importa. Mas ele é deputado do Rio de Janeiro. Não interessa. Ele não pode advogar nem contra nem a favor a qualquer das esferas do Poder Legislativo. Se liguem. Do Poder Legislativo, não, perdão. Qualquer das esferas do poder público no geral. Gravem. Vereador do município de Cocos, na Bahia, não pode advogar contra o poder público em geral. Ponto. Mas isso aí não cai na prova, não. Caio, professor vinculado à Universidade Federal,
ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar em causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União Federal. Nos termos do Estatuto, é correto afirmar que a situação é peculiar, que permite o exercício da advocacia, mesmo contra a entidade vinculada. E essa daqui eu pus de propósito, porque a exceção às regras que eu estou tratando para vocês é essa. Imaginem, eu sou professor da UNB no curso de Direito. Eu posso advogar contra a UNB? Posso advogar contra a União, que é quem mantém a UNB? Posso. Porque eu sou professor para difundir o meu conhecimento. Eu não estou ali para arrumar cliente, para ter benefício, Não. Eu sou professor para difusão de conhecimento. A ideia aí é compartilhar o saber. Nesse tipo de caso, o professor universitário, mesmo que de uma universidade, sei lá, sou professor da Universidade Estadual do Goiás, UEG, eu posso entrar com ação contra o Goiás? Posso. Ué, por que eu posso? Porque eu sou professor, eu estou ali para contribuir com o crescimento do meu aluno. Eu não estou ali exclusivamente para trabalhar e para desempenhar uma função pública. Então, a exceção do que eu falei para vocês é essa. Professor universitário pode advogar contra a fazenda que o remunera. Agora, o resto, galera, olha só, é membro do Poder Legislativo? Não pode. Se eu sou empregado de uma empresa pública no geral, eu não posso advogar nem contra a empresa e também não posso advogar contra a fazenda que me remunera. E aí, o exercício limitado da advocacia. Esse pessoal, ele é interessante, porque procurador, advogado-geral, defensor público, eles podem advogar? Podem. Só que eles podem advogar de acordo com o edital do concurso que eles atuam, de acordo com a lei que os contratou. Então, por exemplo, eu passo no concurso para a Defensoria Pública. Eu posso advogar? Sim. Mas lá, a lei que trata da Defensoria Pública vai dizer que o defensor público ele pode advogar, mas só pode advogar para isso. Então, assim, eu sou defensor público aqui da Ceilândia, e aí eu só posso advogar para a Defensoria Pública, mas eu posso advogar. Eu não vou poder advogar, não vou ter o meu escritório. Defensor público, Gleidson, abre um escritório lá no Sol Nascente. Não. Né? Então, o que vai acontecer? Algumas áreas possuem exercício limitado para advogar. Nesse caso, ele não é nem impedido, nem é incompatível. A lei fala, a partir desse momento, se você entrou na Defensoria Pública, se você é o procurador-geral de um determinado estado, se você é um advogado-geral da República, se você é um dirigente de órgão jurídico da administração pública no geral, se você é uma dessas funções, o seu regimento, ele vai dizer que você só pode advogar para quem você foi contratado. Aí é um exercício exclusivo da advocacia. Né? Então, para a Procuradoria-Geral, para a Advocacia-Geral, para a Defensoria Pública e para aquele órgão que me contratou como dirigente jurídico dele. Então, aí o que vocês têm que se ligar? Esse pessoal advoga? Sim, mas só para quem o contratou. Ô, Gleidson, como que é essa resposta aí? Senhoras e senhores, última respostinha, abri aqui só para eu conferir, para a gente ver como que é esse tipo de pergunta. João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar-se pelo 5º Constitucional ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa, é submetido a exame curricular e sabatina perante o CFO. Após longo processo avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sextupla e ser remetida ao Tribunal Regional Federal. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. Essa eu peguei uma bem genérica, para a gente fechar a aula com chave de ouro. Bem genérica. Olha aí, o João, ele está concorrendo a um cargo de juiz do TRF. Ele está concorrendo, ele está na lista sextupla. Tem o João e mais 5 pessoas na lista. Ou seja, ele ainda não é juiz. Ele ainda não está empossado no cargo de juiz. Logo, esse João aí não tem nenhuma restrição para advogar.
Por que ele não tem restrição para advogar? Porque ele ainda não é juiz. Então ele está na lista sextupla. Aí, nesse tipo de situação, a resposta B, olha lá, o advogado que integra a lista sextupla ou tríplice para ingresso do quinto constitucional pode continuar exercendo livremente suas atividades, já que ele não é incompatível ainda. Agora, no momento que o João ele é escolhido na lista sextupla para integrar ali o tribunal, nesse tipo de caso, ele aí sim ele vai ser incompatível. Senhoras, senhores, dúvidas? Alguém quer desabafar? Vocês foram sensacionais, continuem estudando. Aqui a gente termina a nossa aula. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí, viu? Moisés, valeu.